Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, sou o professor Sérgio Araújo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Hoje voltaremos com a série Aliviando a Depressão. Estamos no nosso segundo episódio. Se você vem assistindo aos episódios do canal Posologia, você sabe que essa série Aliviando, ela tem diversas temáticas. Estamos na temática Aliviando a Depressão, que é uma série em 5 episódios. Estamos no episódio de número 2 e hoje é a segunda parte do episódio número 2. O episódio número 1, falamos sobre a depressão, o entendendo a depressão, abordando os aspectos da sintomatologia, da classificação, do diagnóstico. No segundo episódio, iniciamos na primeira parte, falando sobre a fisiopatologia da depressão. Quais são as funções dos neurotransmissores? O que significa redução de serotonina? O que significa redução de dopamina? O que significa redução de noradrenalina? Onde esses neurotransmissores estão reduzidos? Em que áreas cerebrais estão reduzidas para produzir os sintomas típicos da depressão em determinado paciente. E vimos também na primeira parte desse segundo episódio outras hipóteses, outras teorias que vão além da teoria monoaminérgica. Porque a teoria monoaminérgica explica exatamente isso, que a redução de algumas monoaminas, como serotonina, como dopamina, como noradrenalina, estão envolvidos com os sintomas da depressão. Explicam a depressão. Mas em alguns casos, a depressão não é explicada pela teoria monoaminérgica. E aí nós precisamos entrar em outra seara, como por exemplo, glutamato e como por exemplo, o GABA. Neurônios GABAérgicos ou neurônios glutamatérgicos, quando estão funcionando de forma inadequada, eles também podem explicar alguns aspectos da depressão. Mas na aula de hoje nós teremos a segunda parte do episódio 2, como funciona a depressão. E o que é que nós veremos na aula de hoje? Qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Dividimos essa aula em 5 partes e já iremos, de fato, entrar na farmacologia. Até agora, nós falamos só sobre a doença. Mas agora nós vamos pegar os aspectos que aprendemos da doença e aplicar alguns conceitos farmacológicos. Como, por exemplo, quais são os critérios de seleção para o antidepressivo? Será que, se nós soubermos os sintomas que o paciente tem, soubermos que aqueles sintomas estão relacionados a uma redução de alguma monoamina específica, sabendo que a redução dessa monoamina específica vai ser em determinada área cerebral específica, será que isso justifica a escolha de um antidepressivo para essas características? Nós iremos abordar nessa aula. Iremos falar também sobre o efeito atrasado dos antidepressivos. Por que será que quando o paciente utiliza um antidepressivo, o seu efeito farmacológico só vai aparecer alguns dias depois, às vezes semanas depois? Por que será que isso acontece? Será que os níveis do neurotransmissor só aumentam algumas semanas depois ou o efeito é que aparece depois do aumento do neurotransmissor? Iremos abordar também esses aspectos. Iremos falar da teoria tripla para a depressão, que vem exatamente tentar resolver esse atraso do efeito do antidepressivo. Iremos falar do uso da esketamina na depressão. Quando é que a esketamina é utilizada e em que situações a esketamina ela não deve ser utilizada também. E iremos finalizar nossa aula com as reações adversas aos antidepressivos, muito relacionada a qual neurotransmissor ele tende a aumentar. Porque nós sabemos que a depressão
ela é resultado, muitas vezes, de uma disfunção, de um desequilíbrio, de um desbalanço nos neurotransmissores. Mas quando usamos um antidepressivo, nós estamos promovendo uma outra alteração, um outro equilíbrio químico. E esse outro equilíbrio químico, ele pode resolver alguns problemas, mas pode criar outros problemas, que são as reações adversas. Agora me diga, só por esse início, só por esse conteúdo, só por saber que você vai ver tanta informação que talvez você não tenha visto, eu já imagino que você já vai considerar se inscrever ou não no canal Posologia. Se você acha que esse conteúdo é para você, já se inscreve no canal. Esse é o episódio 2, teremos 5 episódios. Se você não quiser perder nenhum deles, além de se inscrever, você já marca todas as notificações do canal Posologia para não perder nenhum vídeo. E claro, se você conhece alguém que também vai se beneficiar desse conteúdo, já espalha o conhecimento para todas as pessoas na qual esse conteúdo vai trazer algum benefício. Esse conteúdo é gratuito e se você espalha, você vai estar espalhando uma atualização do conhecimento das pessoas também. Voltando aqui para o nosso PowerPoint, vamos começar com a minha apresentação. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também tenho mestrado, também tenho doutorado em biologia molecular e bioquímica. E aqui nessa tela nós temos algumas informações adicionais ao meu currículo. Nós temos as informações dos meus contatos. Contato através das redes sociais, contato através do meu e-mail, caso você tenha dúvidas, caso você tenha alguma sugestão, caso você tenha alguma crítica a fazer, basta me mandar uma mensagem, seja pelas redes sociais, seja pelo meu e-mail. E nessa tela temos mais uma coisa, temos um QR Code que vai levar você para a área de membros do canal. Se você tiver interesse em se tornar membro do canal, para dar um passo adiante, para ter acesso a materiais exclusivos, para ter contato direto com o nosso grupo do WhatsApp, para aprender ainda mais do que você está aprendendo com conteúdo gratuito, então considere se tornar membro do canal Posologia. Além disso, você estará, claro, ajudando o canal a desenvolver, a produzir ainda mais conteúdos como esse. Então vamos começar com a pergunta que finalizamos na aula passada. Vamos selecionar o antidepressivo para R. E para selecionar o antidepressivo para R, vamos pensar um pouco. Quando o paciente é um paciente diabético, o que é que nós consideramos? Consideramos a glicemia do paciente, consideramos se o paciente tem alguma complicação, consideramos os marcadores da função renal, consideramos os marcadores da função hepática. Então, nós temos alguns marcadores, nós temos alguns parâmetros objetivos que nos orientam na decisão de qual o melhor hipoglicemiante para esse paciente. Se o paciente é um paciente hipertenso, nós também temos marcadores e parâmetros objetivos que vão nos orientar no sentido de reduzir tanto a pressão como o risco cardiovascular do paciente. Mas para o paciente com depressão, nós não temos um marcador laboratorial, nós não temos um parâmetro objetivo, nós temos parâmetros muitas vezes subjetivos, que são os sintomas do paciente. Então, o que nós levaremos em consideração na hora de selecionar o antidepressivo para esse paciente? É isso que nós veremos agora. Então, todos os antidepressivos, eles são comparáveis. Comparáveis em que sentido? Em eficácia e em atraso para o início de ação. Então, quando nós vamos selecionar os antidepressivos, e aqui eu estou falando dos antidepressivos clássicos, porque nós vamos ver que alguns antidepressivos eles realmente começam a agir mais cedo. Mas considerando apenas os antidepressivos clássicos, eles têm uma certa comparação em termos de eficácia
eles conseguem reduzir os sintomas da depressão de forma muito parecida, claro, se o paciente tiver as mesmas deficiências. Não adianta eu comparar o inibidor seletivo da recaptação de serotonina com o inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina se o paciente tem sintomas relativos à redução ou da serotonina ou da noradrenalina, porque, claro, que esse paciente vai precisar aumentar os níveis específicos daquele neurotransmissor. Mas se o paciente tem deficiência de serotonina, os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina são comparáveis em termos de eficácia. E também são comparáveis em termos de atraso para o início de ação. Se nós já balizamos isso, se nós já tiramos esse aspecto da frente, nós precisamos entender quais são os critérios. Critérios de seleção para os antidepressivos são, portanto, segurança. Qual desses antidepressivos causa menos reação adversa? Qual desses antidepressivos causa menor reação adversa que é muito incômodo para aquele paciente? Qual desses antidepressivos é mais seguro do ponto de vista da dose, da overdose? Segundo critério, potencial para interações medicamentosas. Qual desses antidepressivos interage menos com outros medicamentos que o paciente também está usando? Qual desses antidepressivos interage menos com os alimentos que esse paciente está ingerindo? Então, interação medicamentosa e interação com alimentos também vai ser um critério importante para selecionar o antidepressivo que não cause muitas interações ou que não cause interação nenhuma com outros medicamentos da terapia do paciente. Também, facilidade de administração. Será que a adesão ao tratamento por parte do paciente vai ser melhor se ele fizer a dosagem de um medicamento por dia, uma única dose por dia, ou vai ser melhor se ele fizer várias doses por dia? Claro que facilitar a administração do antidepressivo vai ser uma comodidade que vai ajudar bastante a adesão do tratamento por parte desse paciente. Os custos, medicamentos mais caros, eles também têm uma dificuldade maior de serem adquiridos e, portanto, vai também prejudicar a adesão ao tratamento. E, claro, a preferência do paciente. O paciente ele pode ter uma preferência no sentido de que já usei, já tem uma previsibilidade de quais são os benefícios e quais são os problemas que esse medicamento vai trazer para mim. Então, é claro que a preferência do uso por parte do paciente e a experiência não só do prescritor, mas também do paciente vai também ajudar muito na decisão de qual antidepressivo usar. Levando em consideração esses critérios de seleção, nós temos hoje disponíveis mais de 30 princípios ativos, isso no Brasil. Então, esses 30 princípios ativos, eles estão disponíveis e eles vão ser encaixados nesses critérios de seleção que eu acabei de falar. No caso do paciente AR, nós estamos acompanhando esse paciente fictício, nós estamos acompanhando no caso clínico. A primeira pergunta que eu vou fazer é quais os primeiros sintomas de AR devem começar a serem resolutivos. A primeira pergunta talvez seja uma pergunta importante para a gente decidir qual o antidepressivo deve ser usado pelo paciente. Quais os sintomas vão ser resolvidos? Será que todos vão ser resolvidos na mesma velocidade? Ou será que alguns vão ser mais rapidamente resolvidos do que outros? Então, a gente está falando de quais. A segunda pergunta é: em quanto tempo os sintomas de AR devem começar a serem resolutivos?
quais são esses sintomas e em quanto tempo os primeiros e os demais sintomas vão ser resolvidos no caso de AR. Então, essas duas perguntas, se elas forem respondidas, dentre essas 30 possibilidades de princípio ativos, nós teremos grandes chances de decidir o melhor para o paciente especificamente. Então, quais são os principais antidepressivos dentre aqueles 30 disponíveis? Nós temos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E qual é o objetivo principal deles? É aumentar os níveis de serotonina. Quando é que eles vão ser utilizados? Veremos mais adiante. Mas eu já posso adiantar para vocês que, claro, que o paciente que vai utilizar eles será mais beneficiado se os sintomas da depressão desse paciente forem resultados da redução de serotonina. O segundo grupo são os inibidores da recaptação, agora de serotonina e também de noradrenalina. Esse grupo de antidepressivos vai aumentar, claro, os níveis de serotonina e também vai aumentar os níveis de noradrenalina. E aí nós já temos aquele combo, aquele grupo de pacientes na qual os sintomas que nós vimos na primeira parte desse episódio 2 são resultados da deficiência de serotonina e noradrenalina combinados. Esses antidepressivos são chamados de antidepressivos duais, porque eles têm a capacidade de aumentar 2 neurotransmissores ao mesmo tempo. O terceiro grupo são os inibidores da recaptação de noradrenalina. E, claro, eles vão aumentar apenas a noradrenalina. Se o paciente não precisa de aumento da serotonina ou o aumento de serotonina é prejudicial para o paciente, nós veremos alguns casos no final dessa aula na qual o aumento da serotonina pode trazer algumas reações adversas. Se essa é a questão, o paciente precisa aumentar apenas noradrenalina, os IRNs são a melhor opção. O quarto grupo são os antidepressivos tricíclicos. Nós veremos mais adiante que esses antidepressivos eles aumentam uma gama de neurotransmissores, praticamente o trio, praticamente todas as monoaminas são aumentadas pelos antidepressivos tricíclicos, assim como os inibidores da MAO. Inibem o metabolismo das monoaminas e, consequentemente, aumentam todas as monoaminas de forma muito disseminada. Outros antidepressivos nós temos a trazodona, a mirtazapina, os atípicos e alguns antipsicóticos. Vejam só, até agora, o que nós estávamos tentando solucionar ou a estratégia utilizada para resolver os sintomas da depressão foi aumento das monoaminas, ou seja, a teoria monoaminérgica da depressão posta em prática. Mas o sexto grupo, eles vão além das monoaminas. Eles começam a ativar alguns receptores específicos, ou seja, são agonistas parciais. Ou eles agem em outros circuitos diferentes das monoaminas, aumentando ou diminuindo a atividade GABAérgica, aumentando ou diminuindo a atividade glutamatérgica. São aquelas estratégias que vão além da teoria monoaminérgica. São os antidepressivos mais modernos. Bem, vamos responder então a segunda pergunta que vai nos ajudar a selecionar o antidepressivo para R. Em quanto tempo serão resolvidos os sintomas da depressão do paciente? A R ele recebeu uma receita de sertralina em comprimido na dose de 50 mg por comprimido. Ela foi instruída a tomar meio comprimido, ou seja, 25 mg, durante a primeira semana e aumentar para um comprimido, ou seja, voltar para 50 mg diariamente a partir da segunda semana. Então vejam qual foi a instrução dada para R. Ela vai usar a sertralina. E a sertralina pertence ao grupo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
A sertralina vai aumentar os níveis de serotonina. Inicialmente, a R vai tomar 25 miligramas durante a primeira semana para que ela comece a sentir os efeitos antidepressivos com um controle melhor dos efeitos adversos. Na segunda semana, vai passar a tomar um comprimido inteiro de 50 miligramas. Então, durante essas 2 semanas, o que estamos esperando é um equilíbrio químico dos neurotransmissores que possam trazer benefícios, mas que possa trazer também um controle melhor de quais reações, o que problemas o aumento da serotonina pode trazer para essa paciente. A pergunta é: em quanto tempo os sintomas de AR devem começar a serem resolutivos? Por que eu estou perguntando isso? Porque a AR vai retornar à clínica em 4 semanas. Será que 4 semanas é um tempo suficiente para a gente ter uma resposta desse antidepressivo no controle da depressão? E aí nós precisamos levar em consideração que os sintomas da depressão, eles não são igualmente resolvidos em relação à sua velocidade. Alguns sintomas são muito mais rapidamente resolvidos, às vezes até dentro de 1 semana ou 10 dias, enquanto que outros vão levar um pouco mais de tempo, podem levar 3, 4, 5 e às vezes até 6 semanas, enquanto que outros sintomas podem ser absolutamente refratários e o paciente passar com eles por anos seguidos. Iremos falar sobre isso em outro episódio. Então, os primeiros sintomas a serem resolvidos, eles são do grupo neurovegetativos. É muito provável que durante a primeira semana ou até no máximo 10 dias, o paciente comece a melhorar o sono. Se ele tem uma insônia, ele começa a ter uma insônia menor. Se ele tem uma hipersonia, ele começa a ter uma hipersonia melhor. Ele começa a melhorar do apetite. Se ele não tinha fome nenhuma, ele começa a se alimentar melhor. Ou se ele tinha uma compulsão muito grande, ele começa a ter um controle melhor também. A perda de energia, que muitas vezes, como nós vimos, é o que o paciente precisa para voltar às suas atividades diárias, atividades profissionais, atividades pessoais. Ele começa a voltar e essa motivação pelas suas atividades diárias, pelas suas funções na sociedade, muitas vezes também ajuda ele a sair da depressão. Então, nesse sentido, começa a produzir uma melhora nos sintomas neurovegetativos, uma preocupação excessiva, com uma irritabilidade. E nesse caso, o paciente, de fato, em 1 semana, 10 dias, no máximo 2 semanas, ele começa a melhorar desses sintomas. Mas outros sintomas, ele pode levar várias semanas. São os sintomas cognitivos. Eles são mais lentos para serem respondidos. Eles podem levar de 3 a 4 semanas, em média, mas em muitos casos ele pode levar até 6 semanas para serem resolvidos. É o caso de culpa, pessimismo, falta de concentração, desesperança, tristeza, diminuição da libido. Tudo isso vai fazer com que o paciente tenha melhora de alguns sintomas, mas melhora alguma ou muito pouca melhora em outros sintomas, que são os sintomas cognitivos. Dessa forma, o paciente ele precisa ser orientado. Olha, você vai conseguir melhorar de alguns sintomas rapidamente. Até o seu retorno é possível que alguns sintomas persistam, mas o tratamento ele não pode ser interrompido. E muitas vezes o paciente começa a perceber alguma melhora dos sintomas ditos neurovegetativos, mas dos cognitivos não, e ele acha que precisa aumentar a dose. Aumentando a dose, ele vai melhorar de tudo na mesma velocidade, e vamos ver que não é bem assim que acontece.
Então vamos falar agora dos critérios de seleção. Já que nós entendemos que alguns sintomas melhoram rapidamente, outros melhoram mais lentamente, como nós vimos também que eles têm, do ponto de vista da eficácia e da velocidade com que esses sintomas são resolvidos, eles são muito parecidos. Quais são os critérios? Eu vou dividir esses critérios em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é história de resposta para esse antidepressivo. Se o paciente já usou uma terapia antidepressiva com boa eficácia, com poucas reações adversas, essa mesma terapia ela deve ser mantida. Se o paciente já teve uma experiência anterior com a sertralina, com a fluoxetina, com a bupropiona, com a venlafaxina, esse paciente deve manter essa terapia caso haja outro episódio depressivo. E se o paciente está usando o antidepressivo pela primeira vez? Se ele nunca usou, mas um parente de primeiro grau já teve bons resultados, essa deve ser a terapia inicial. A gente precisa ter um parâmetro de referência. Se o paciente usou, ele deve repetir, se ele teve, claro, bons resultados com aquela terapia, ele deve repetir a terapia antidepressiva. Se ele nunca usou, mas um parente de primeiro grau vem usando com bons resultados clínicos, esse pode ser o norte. Essa pode ser a referência a ser usada. Um outro grupo de critérios se chama o grupo de impacto em condições de saúde. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes, ele tem outras comorbidades que o antidepressivo pode prejudicar. Claro, se o antidepressivo vai prejudicar essas comorbidades, ele deve ser evitado. Por exemplo, antidepressivos tricíclicos, a mirtazapina, a paroxetina são antidepressivos que promovem ganho de peso. Se são antidepressivos que promovem ganho de peso, é claro que eles não são indicados para pacientes que têm algum grau de obesidade. Então, um dos critérios é, se eu tenho um paciente que é obeso, não vou usar um antidepressivo. Claro, se os benefícios justificarem os riscos, ele vai usar. Mas, se não justificar, se houver alternativas melhores, não deve usar um antidepressivo que vai promover aumento do peso. Assim como venlafaxina não deve ser usada para pacientes que são hipertensos, porque a venlafaxina aumenta a pressão arterial. Ou pacientes que têm algum risco cardiovascular, usar a venlafaxina vai aumentar esse risco cardiovascular. Se o paciente utiliza bupropiona e o paciente tem risco de convulsão, é um paciente com epilepsia, a bupropiona deve ser evitada porque a bupropiona induz um risco maior de convulsão. Então vejam que aqui no grupo 2, impacto em condições de saúde, o que eu quero dizer é que alguns antidepressivos eles devem ser evitados caso o paciente tenha alguma comorbidade que o antidepressivo, que a ação do antidepressivo, que as reações adversas produzidas por esse antidepressivo vá prejudicar o paciente. E o terceiro grupo? O terceiro grupo é quais os sintomas do paciente. O paciente tem sono excessivo, ele come excessivamente, o principal sintoma dele é muita falta de energia. É possível que esse paciente se beneficie de um antidepressivo que aumente a noradrenalina, como, por exemplo, a bupropiona. Vejam que a bupropiona não é indicado se o paciente tiver risco de convulsão. Mas se o paciente tem esses sintomas, que são típicos da redução, da baixa da noradrenalina,
pode ser que o paciente se beneficie bastante da bupropiona. Ou se o paciente apresenta muita ansiedade, juntamente com a depressão, irritabilidade, talvez ele possa se beneficiar de aumento de serotonina. E quem é que aumenta a serotonina? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então vejam que esses 3 grupos, eles norteiam a escolha do antidepressivo. Primeiro, será que o paciente já usou, se beneficiou, trouxe resultados positivos, poucas reações adversas, é seguro para o paciente? Usa novamente. Se não usou, será que algum parente de primeiro grau já usou e se beneficiou, teve bons resultados? Também é um norte. Segundo, qual o impacto que esse antidepressivo pode trazer na saúde do paciente? O paciente teve alguma comorbidade ou tem alguma comorbidade, essa comorbidade vai ser prejudicada pelas reações, pelos problemas, pelos impactos do antidepressivo? Vai, então não deve usar. E o terceiro, quais os sintomas que esse paciente tem? Sintomas típicos da redução de serotonina, sintomas típicos da redução de dopamina, sintomas típicos da redução de noradrenalina, sintomas típicos da redução da combinação, da redução combinada de vários neurotransmissores. Isso também vai nortear a decisão, a escolha do antidepressivo mais adequado. No caso de AR, ela é estudante. Então ela deve ser selecionado para ela um antidepressivo que tem efeitos mínimos sobre o quê? Estado de alerta e função cognitiva. Se ela é um estudante, ela muito rotineiramente precisa estar alerta, precisa estar concentrada e com as funções cognitivas funcionando adequadamente. Então, usar um antidepressivo que possa prejudicar alerta e cognição vai ser ruim para a AR. Por isso, uma boa opção pode ser um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é o que ela vinha utilizando, ou seja, a sertralina. Né? Então, a seleção, apesar da sertralina atingir os critérios de seleção, de acordo com o que a gente viu, para pacientes, alguns sintomas só serão resolvidos, melhor dizendo, em 4 ou talvez 6 semanas. Como resolver esse atraso no início da ação da sertralina? E nós já podemos ver um gráfico, que é um gráfico clássico na farmacologia, que ele mostra o seguinte: nós temos aqui o tempo em semanas e aqui nós temos a escala do questionário de depressão que nós vimos, Hamilton de depressão, D de depressão. Nós vimos que ao fazer aquele questionário, ao final será contabilizado um score. E normalmente vai entre 25 e 30, no máximo. E vejam que aqui nós temos um aspecto muito interessante. Se o paciente baixa de 15, significa que ele está tendo uma resposta clínica ao antidepressivo. Se ele baixa de 7, 7,5, disse que esse paciente entrou numa fase de recuperação. Aquela síndrome depressiva se transformou em sintomas isolados, sintomas que são mais resistentes ao tratamento. Idealmente, a resposta devia ser assim. Essa linha reta, que entre uma semana a no máximo 10 dias, ele tivesse uma resposta que vai desde a síndrome depressiva até a recuperação completa. Isso é o ideal. Mas não é o ideal que acontece normalmente. Normalmente o paciente tem uma reta nesse sentido aqui, que ele leva até 6 semanas para ter uma recuperação completa. Que ele leva até 4 semanas para ter uma resposta terapêutica. Por isso que o paciente, no nosso caso clínico, ele vai retornar à clínica depois de 4 semanas. Porque em 4 semanas em uso contínuo de sertralina, só assim
vai ser possível determinar se o paciente está ou não está respondendo terapeuticamente àquele antidepressivo. Alguns sintomas, eles vão inclusive fazer essa curva aqui, mostrando que a resposta terapêutica vai ser mais demorada, levando aí quase 5 semanas, mas que ambos, em no máximo 6 semanas, ele poderá ter uma resposta quase completa, uma recuperação completa dos sintomas da depressão. Normalmente, é isso que acontece. Nós temos um atraso na resolução dos sintomas. E a pergunta que eu fiz foi: como será resolvido esse problema do atraso? Primeiro, a gente precisa entender o que significa esse atraso. Por que esse atraso ele acontece? Aqui nós podemos ver uma explicação rápida e, ao mesmo tempo, também uma imagem ilustrativa do mecanismo. Então, durante o uso do antidepressivo, espera-se um benefício terapêutico de entre 4 a 6 semanas. E mesmo assim, a recuperação ela pode ser parcial na grande maioria das vezes. A gente viu que cerca de 67% dos pacientes eles apresentam sintomas residuais. Eles permanecem com alguns sintomas por anos a fio. 67%, só 33% apresentam uma recuperação total. Mas não é isso que nós iremos falar nessa imagem. Iremos falar sobre o mecanismo de atraso. Quando utilizamos a sertralina, por exemplo, a gente vai inibir o transportador de serotonina, chamado de SERT. Ao inibir o SERT, nós impedimos que a serotonina entre para dentro do neurônio, fique mais tempo na fenda sináptica e haja no neurônio pós-sináptico, propagando assim o impulso nervoso. Isso é o que nós esperamos. Só que quando o antidepressivo ele inibe o transportador de recaptação de serotonina, o SERT, ele inibe inicialmente na região somatodendrítica. Aqui está inibindo a recaptação de serotonina na região somatodendrítica. Então, o aumento de serotonina ele vai acontecer inicialmente, antecipadamente na região somatodendrítica, na sinapse somatodendrítica. Só que aumentar a serotonina na região somatodendrítica vai expor a serotonina ao receptor 5-HT1A. E quem lembra o que é que o 5-HT1A é? Um receptor inibitório. É um autorreceptor. Então, quando a serotonina aumenta na região somatodendrítica, interage com o receptor 5-HT1A. Na verdade, em vez de estimular, a serotonina vai estar inibindo a produção e a liberação de serotonina na sinapse, na região pós-sináptica, no neurônio pós-sináptico. Acontece que depois de um tempo, a própria produção, a própria síntese, a própria exposição do receptor 5-HT1A, depois de tanto tempo sendo estimulado, ela entra no processo de down regulation ou down modulation. E a quantidade, a densidade de receptor 5-HT1A na região somatodendrítica, ela diminui. E quando ela diminui, aí de fato, a serotonina, em vez de inibir o neurônio, ela vai estimular o neurônio. Então, esse tempo que vai de 2 a 4 semanas é exatamente o tempo necessário para esse processo adaptativo, para que a serotonina iniba inicialmente, os níveis de serotonina vão diminuir e, posteriormente, é que a serotonina vai estimular o seu neurônio, produzindo e aumentando a síntese e a liberação de mais serotonina. E nós temos aqui também a inibição da recaptação de serotonina, agora não mais na região somatodendrítica, mas na região do neurônio pós-sináptico. E aí nós temos a resolutividade dos sintomas da depressão. A pergunta agora é: qual poderia ser uma boa estratégia para resolver esse atraso?
Esse atraso, como nós vimos anteriormente, ele é comum para todos os antidepressivos. Do ponto de vista da eficácia e do ponto de vista também do atraso, eles são equivalentes. Como é que nós podemos resolver esse atraso? Esse atraso nós podemos resolver da seguinte forma: a gente precisa de um antidepressivo que tem um tempo de ação menor. E aí nós temos 3 janelas que são importantes. Uma janela na qual o antidepressivo ele começa a produzir efeito nas primeiras 24 horas. E a gente diz que esse efeito é um efeito imediato. Nós temos uma outra janela que varia de 1 a 7 dias, ou seja, em uma semana nós temos um efeito farmacológico. A gente diz que esse efeito é um efeito rápido. E nós temos a terceira janela, que varia de 7 dias a 14 dias aproximadamente, ou seja, 2 semanas. E a gente diz que esse efeito é um efeito lento. Quem é que é responsável por cada um desses efeitos? Efeito imediato, nós temos a esketamina intranasal. A esketamina intranasal é um antagonista NMDA usada na redução rápida dos sintomas depressivos. A gente vai entender qual é a finalidade dela, qual a indicação dessa esketamina. Mas o fato é que os sintomas da depressão eles são reduzidos dentro das primeiras 24 horas. E é muito importante isso para que o paciente tenha um efeito imediato. Alguns pacientes se beneficiam bastante desse efeito imediato, mas não é para todo mundo. E vejam que nós temos aqui, em determinado momento, uma sobreposição. Ou seja, a esketamina, o antidepressivo de efeito imediato, ele vai diminuindo a sua administração para que entremos no antidepressivo de efeito rápido, como, por exemplo, o brexpiprazol, que é um agonista parcial de receptores dopaminérgicos D2 e serotoninérgicos 5-HT1A. São 2 receptores inibitórios, mas eles são agonistas parciais. Assim como ele ativa um pouco, ele inibe um pouco. E o brexpiprazol também vai ser um antagonista de receptores 5-HT2A. Então vejam que ele tem vários alvos farmacológicos diferentes, não apenas aumentando os níveis de serotonina na fenda sináptica, o que vai driblar, contornar esse atraso farmacológico. Por essa razão, o efeito dele é mais rápido, em até uma semana. E nós temos os antidepressivos que têm efeitos clássicos, os antidepressivos convencionais, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os tricíclicos, o Zimal. Todos eles têm um efeito que varia entre 7 a 14 dias e muitas vezes dura até mais. Aqui eu estou falando de apenas alguns sintomas que são resolvidos nesse tempo. Assim como houve um período onde havia uma sobreposição entre os antidepressivos de ação imediata e o rápido, aqui nós temos também uma sobreposição entre os antidepressivos de ação rápida e os de ação lenta. Em algum momento os dois vão estar sendo usados. Um numa dose decrescente e o outro numa dose crescente, para que o paciente não fique sem efeito farmacológico. Falando da esketamina propriamente dita, o nome de marca dela é Spravato. A dose que vem dentro desse dispositivo é de 28 miligramas de esketamina. Esketamina intranasal. Então vejam que até a via de administração é uma via bem diferente da convencional. Não é a via oral, não é a via intravenosa, é a via intranasal. E a esketamina é exatamente o isômero S da ketamina. Por isso que ela tem esse nome, esketamina. E ela é um antagonista NMDA. E ter essa especificidade por receptores NMDA
é o que dá a característica ao seu mecanismo de ação. A esquetamina, ao inibir receptores NMDA, ela inibe a ativação de neurônios GABAérgicos. Esse neurônio ele vai ser inibido e ele vai diminuir a liberação do neurotransmissor inibitório, que é o GABA. E o que é que o GABA vai fazer? Ele vai inibir um outro tipo de neurônio, que é glutamatérgico. Então vejam que isso é uma rede intrincada, uma rede que tem uma função. Se o glutamato estimula neurônios GABAérgicos, o neurônio GABAérgico vai inibir mais glutamato. É um feedback. Só que quando a esquetamina inibe receptores NMDA, ela inibe a liberação de GABA. Se não temos GABA, não temos a inibição dos neurônios glutamatérgicos. O que significa que vai haver aumento do glutamato. Mas, se a esquetamina inibe receptores NMDA, será que o glutamato não vai ter função nenhuma? Vai sim. Ele não vai agir em receptores NMDA, mas ele vai agir em receptores AMPA, que é um outro tipo de receptor glutamatérgico. E ao estimular os receptores AMPA, uma das funções, uma das ações é a liberação do BDNF, extremamente importante como fator neurotrófico, extremamente importante para melhorar a plasticidade neurológica, para melhorar, para aumentar as conexões, para melhorar as funções neurológicas. Então vejam que aumentar glutamato diminui os sintomas da depressão sem o atraso característico do aumento de serotonina, noradrenalina e dopamina, aumentando simplesmente um neurotransmissor que é excitatório. O outro que nós vimos também é um antidepressivo de ação rápida, o Bexpiprazol, que é agonista parcial de receptor D2 e de receptor 5-HT1A. Aqui receptor D2 e receptor 5-HT1A. São dois receptores para neurotransmissores, para monoaminas, para dopamina e para serotonina. E como vocês podem ver, esses receptores, além de eles serem inibitórios, a ação do Bexpiprazol é estimular um pouco, mas antagonizar um pouco. É promover um ajuste fino da função desse receptor, fazendo com que a quantidade de neurotransmissor produzido naquele neurônio ela seja ajustada aos mínimos detalhes. Mas vejam que o Bexpiprazol não tem só esses alvos farmacológicos. O Bexpiprazol age em receptores dopaminérgicos D1, histamina, vários receptores de serotonina e que sua ação em receptores D2 e 5-HT1A ela acontece apenas em doses mais baixas. Então, quando a dose é mais baixa, ele tem uma afinidade maior, essas cruzes significam elevada afinidade, ele tem uma afinidade maior e, consequentemente, consegue se ligar mais facilmente em receptores D2 e também receptores 5-HT1A. Como deve ser utilizada essa terapia tripla? Então vejam aqui que nós temos, em primeiro lugar, qual a indicação? Nós temos o antidepressivo de ação imediata, que no caso é o Spravato, que no caso é a esquetamina intranasal. O tratamento imediato e rápido ele é indicado para casos com sintomas depressivos graves ou aqueles que têm elevado risco de suicídio, onde há necessidade de efeito muito rápido. Então, nós temos aqui a resposta imediata e aqui nós temos a resposta rápida e em algum momento há uma sobreposição desses dois princípios ativos. Vejam que o tratamento rápido nós temos uma diminuição da dose, enquanto que no tratamento lento nós temos um aumento da dose. Em determinado momento nós temos um pouco do tratamento imediato e rápido e um pouco do tratamento lento.
e que depois vai haver substituição completa apenas do tratamento lento. Segundo ponto, os tratamentos antidepressivos convencionais, eles têm um perfil de duração de efeitos maiores e, portanto, eles são indicados para remissão persistente dos sintomas. A remissão persistente não vai ser feita com tratamento imediato ou rápido. É o tratamento lento, é o tratamento convencional quem vai produzir uma remissão mais persistente dos sintomas. O tratamento rápido, imediato, é apenas para dar o start, é apenas para que o paciente tenha um efeito mais rápido do que ele vinha tendo com os tratamentos convencionais. E claro que eu já havia falado com relação às doses, a dose dos tratamentos de ação imediata e rápida, elas começam alta, mas depois são reduzidas, quando o tratamento lento começa então a fazer efeito, e é ele quem vai permanecer. E aí, caro aluno, você já sabia dessa terapia tripla? Essa terapia tripla para você é alguma novidade? Se você não sabia, se você acabou de ganhar esse conhecimento, já aproveite e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece que irão se beneficiar dessa informação. E se você quer acompanhar mais de perto o canal Posologia, já se inscreve no canal, aproveita que eu dei uma pausa aqui no vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho das notificações, porque assim, toda semana, toda quarta-feira, quando tiver um vídeo novo, você vai ser avisado que vai ter uma aula nova para que você possa assistir. Voltando aqui para a nossa aula, quais os efeitos adversos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina? E por que eu não estou falando de todos os antidepressivos? Porque nós estamos fazendo acompanhamento de um paciente que está usando a sertralina, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E é exatamente sobre esse grupo de antidepressivos que a gente vai entender que reações adversas a paciente pode estar exposta. Então, nós temos aqui as reações adversas mais frequentes. Mais frequentes quanto? Aqui nós temos desse lado a frequência relativa desses sintomas ou dessas reações adversas. Vejam que em alguns casos pode chegar a próximo a 50% dos pacientes experimentando essa reação adversa. É uma reação bastante frequente. É o caso, por exemplo, da redução do desejo sexual. Quando nós olhamos para a redução do desejo sexual, nós temos uma seta apontando para os que apresentam as menores reações adversas. Não é isenção, mas claro que dentre esses três grupos, esse grupo aqui vai apresentar um índice menor de reações adversas. E quais são esses três grupos? Nós temos em um grupo sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina e fluoxetina, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Nós temos também no outro grupo, o roxo, venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E nós temos um terceiro grupo, que é a amitriptilina, que é um tricíclico, e nós temos a mirtazapina, que é um antidepressivo atípico. E aí nós podemos observar aqui que com relação à redução do desejo sexual, nós temos um aumento da incidência entre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, e uma queda muito grande para o terceiro grupo. Consideramos aqui que essa linha tracejada vai ser os homens e a linha verde, a linha contínua, serão as mulheres. Claramente nós podemos ver que os antidepressivos que aumentam os níveis de serotonina, eles apresentam uma incidência maior dessa reação adversa, que é a redução do desejo sexual. Logo falaremos sobre o mecanismo pelo qual isso acontece. Outra reação adversa bastante frequente é ganho de peso. E ganho de peso ninguém
ganha mais do que a mirtazapina. Mas também temos uma elevada incidência de amitriptilina e, em alguns casos, da venlafaxina também. Mas a mirtazapina ganha de longe. E qual o mecanismo pelo qual a mirtazapina produz o maior ganho de peso? Bloqueio H1. Bloqueio de receptores histaminérgico H1. E a gente vai falar sobre isso também. Boca seca é uma outra reação adversa bastante frequente, muito mais frequente quando falamos de tricíclicos. Tricíclicos ganham de longe essa reação adversa boca seca e acontece porque os tricíclicos eles também têm como alvo receptores muscarínicos M1. Eles bloqueiam, eles reduzem a ação de receptores muscarínicos M1. Outra reação também bastante frequente é náusea. Quando falamos de náusea, amitriptilina e mirtazapina estão aqui embaixo, mas os demais têm mais ou menos o mesmo percentual, com poucas variações. E aí nós podemos dizer que aqui também é uma reação relacionada com aumento dos níveis de serotonina, em áreas específicas do sistema nervoso central. E a cefaleia, né, a dor de cabeça? Dor de cabeça, nós podemos observar aqui também que há uma incidência maior, principalmente dos inibidores seletivos da recaptação, ou melhor, dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E a cefaleia também está relacionada com o aumento da noradrenalina. Então vejam que administrar um antidepressivo tem como critério de seleção a resolução de determinados sintomas específicos para aquele paciente, mas a produção de reações adversas que são intoleráveis pelo paciente também vai ser, ou seja, a segurança do paciente também vai ser um critério de seleção. Quando falamos de disfunção sexual, nós falamos que está relacionado com o aumento da serotonina. E o que é que a serotonina vai produzir? Quando o antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina é administrado para o paciente, o que nós esperamos é que haja um aumento de serotonina no núcleo da RAF. Essa serotonina aumentada, ela vai agir em outras regiões, como por exemplo a área tegumentar ventral. Na área tegumentar ventral, a serotonina ela vai estimular neurônios GABAérgicos, que vai aumentar, claro, a atividade GABAérgica. Como nós vimos, o GABA é um neurotransmissor inibitório. E ela vai inibir quem? Vai inibir um outro neurônio, só que agora produtor de dopamina. Então, no fim das contas, o aumento de serotonina vai resultar em diminuição de dopamina. E essa dopamina vai agir onde? No núcleo accumbens. E é exatamente agindo no núcleo accumbens que essa dopamina em escassez diminuída vai também reduzir a motivação sexual. A motivação sexual depende de elevada dopamina no núcleo accumbens. Como a dopamina está baixa, a motivação sexual também vai estar baixa. O neurônio serotoninérgico também vai agir aqui nessa área Z, nessa zona incerta, nessa zona Z. E lá também vai ativar neurônios GABAérgicos. E lá também vai inibir a dopamina por inibir neurônios dopaminérgicos. Na zona Z, a diminuição da dopamina vai produzir ejaculação precoce. Então, nós temos duas ações muito relacionadas à disfunção sexual, que é redução da motivação sexual e ejaculação precoce, que ambas são resultados da diminuição de dopamina em regiões diferentes. E que essa dopamina reduzida é resultado do aumento de serotonina. E vejam só, aqui no núcleo accumbens, a diminuição da dopamina, que é um freio para a produção do glutamato, com a redução da dopamina nós temos aumento no córtex pré-frontal do glutamato. E o glutamato vai exatamente estimular no núcleo da RAF mais serotonina. Então não basta apenas
os níveis de serotonina seriam aumentados pelos antidepressivos, mas como esse ciclo de redução de dopamina aumenta ainda mais os níveis de serotonina por via glutamatérgica. Então, todos os antidepressivos que produzem aumento de serotonina, eles vão ter, em algum grau, um aumento da disfunção sexual. Ganho de peso. Ganho de peso está também relacionado a diversos antidepressivos. Nós vimos que a mirtazapina era o campeão de todos, vimos no slide anterior. E a mirtazapina, veja que ela tem diversas ações. Uma das ações é bloqueio de receptores histaminérgicos, veremos como esse mecanismo. Mas além disso, nós temos também aumento de receptores dopaminérgicos, aumento da atividade noradrenérgica e também aumento da atividade de receptores 5-HT2C. São mecanismos secundários. O primário, o principal mecanismo é bloqueio histaminérgico, bloqueio de receptores H1 no sistema nervoso central. A amitriptilina também produz ganho de peso? Produz. Também relacionado ao aumento, o bloqueio da atividade de receptores histaminérgicos, mas secundariamente aumento da atividade noradrenérgica e diminuição de receptores muscarínicos. E vejam que esses antidepressivos, ao promoverem a ativação ou inibição desses receptores, eles vão ter um desfecho comum, que é induzir a fome. O paciente que utiliza esses antidepressivos, ele vai ter um aumento do apetite, seja porque vai ter uma atividade noradrenérgica maior, seja porque vai ter uma atividade histaminérgica menor, bloqueio muscarínico, ou aumento da atividade dopaminérgica. Tudo isso vai induzir em certo grau a fome. O aumento da ingestão de proteínas e de carboidratos, assim como o aumento do apetite, vai fazer com que o paciente também tenha ganho de peso. E vejam que tem dois exemplos aqui que está mais relacionado com a perda de peso. Um deles é a bupropiona, que está relacionado com o aumento da atividade dopaminérgica. E veja que o aumento da atividade dopaminérgica está relacionado ou a ganho ou a perda de peso. Vai depender de quê? De que área cerebral estamos falando. Assim como a fluoxetina pode ter ganho de peso, mas muitas vezes tem perda de peso por aumento da atividade serotoninérgica 5-HT2C. Então vamos ver isso em mais detalhes, como é que a histamina promove o ganho de peso. Então quando aumentamos a atividade histaminérgica, o que nós estaremos fazendo é o quê? É aumentando a atividade histaminérgica no núcleo paraventricular. E a atividade desse neurônio histaminérgico na área paraventricular vai estimular neurônios glutamatérgicos na área pré-óptica, que por sua vez via hipotálamo estimula o sistema nervoso simpático, aumentando essa atividade simpática, posteriormente aumentando a termogênese e também aumentando a lipólise. É claro que isso promove perda de peso. Mas o que acontece se usamos um antidepressivo que vai fazer isso? Bloquear neurônios histaminérgicos. Claro que essa função ela não vai acontecer. Nós temos diminuição da termogênese e diminuição da lipólise. Além disso, a histamina também age por meio dessa quinase, a MPK. Ela também reduz a ingestão de alimentos. Se nós estamos bloqueando a ação histaminérgica, nós estamos aumentando a ingestão de alimentos. Claro que o paciente que tem bloqueio da atividade histaminérgica vai aumentar a ingestão e diminuir a degradação de gordura do tecido lipídico. Do ponto de vista comparativo, quais antidepressivos promovem maior ou menor ganho de peso? Nós podemos ver claramente aqui que a bupropiona é o que apresenta perda de peso. Aqui, em média, 2 quilos o paciente que utilizou bupropiona perdeu durante o uso. Quais antidepressivos ficam ali no 0 a 0, praticamente, nem ganho, nem perda de peso? Nós temos aqui a fluoxetina, a imipramina, a sertralina que o paciente está usando. Todos eles nem promovem ganho, nem promovem perda de peso.
E nós temos aqueles que promovem um ganho de peso em proporções relativamente pequenas, é o caso do escitalopram, é o caso da duloxetina e é o caso da nortriptilina. Nós estamos vendo aqui, houve aumento do peso, houve ganho de peso, mas não foi um ganho de peso muito grande. E quem é que de fato promove um grande ganho de peso? Nós temos aqui o citalopram, nós temos aqui a mirtazapina, a amitriptilina e também a paroxetina. Todos eles apresentam um elevado ganho de peso. Então, como eu havia falado antes, se o paciente tem algum grau de obesidade, não é os antidepressivos que aumentam o peso que seriam os mais indicados. Claro que se eles forem a melhor alternativa, ou melhor, se eles forem a única alternativa, precisamos pensar em como o paciente vai perder peso. Mas se houver alternativas iguais ou melhores sem promover o ganho de peso, essas alternativas, elas de fato devem ser usadas. E reflexo do vômito a gente viu também que é uma reação bastante comum para alguns antidepressivos. Elas acontecem principalmente com o aumento da serotonina ou no centro emético. Nós podemos ver aqui que a serotonina, quando eleva sua concentração no centro emético, ela interage com receptores do tipo 5-HT3. E é exatamente esse mecanismo de aumento da serotonina no centro emético e ação da serotonina em receptores 5-HT3 que promove também a resposta ao reflexo do vômito. Então, se o paciente utiliza um antidepressivo que não aumenta a serotonina, ou que aumenta a serotonina em níveis muito baixos, provavelmente o reflexo do vômito não é uma reação que esse paciente vai perceber. Outras reações adversas, agora menos frequentes, vejam que aqui vai até no máximo 20%, de 10% a 20%. Nós temos tontura. Tontura está mais relacionado aos mecanismos envolvendo os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Isso porque está relacionado ao aumento da noradrenalina. Quando nós comparamos com o grupo que inibe apenas serotonina, os níveis são bem mais baixos, indicando que a noradrenalina, de fato, a responsável por essa reação adversa. Outra reação também são os tremores, como nós observamos também, aumenta a proporção para os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, portanto, relacionado com o quê? Aumento de noradrenalina. O aumento do suor, claramente que aumento também de noradrenalina. Problemas para dormir. Problemas para dormir, vejam que nós temos aqui uma relação praticamente igual com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou seja, é a serotonina a responsável aqui pelos problemas para dormir, e uma sonolência excessiva relacionado com o bloqueio estaminérgico. Amitriptilina e mirtazapina apresentam uma frequência maior dessa reação. Voltando aqui para o nosso caso clínico 1. A R liga para a clínica 2 semanas depois da visita, perguntando se poderia aumentar a dose da sertralina. O que será que ela quer aumentar a dose da sertralina? Ela já está com 2 semanas, então ela já está tomando 50 mg de sertralina todas as manhãs durante a semana anterior. Ela notou uma melhora considerável no sono, no apetite, nas perspectivas de vida. Vejam que alguns sintomas em 2 semanas já foram resolvidos, como nós havíamos previsto. Ela ainda sente que o seu humor e a concentração poderia melhorar e admite que ainda não retomou seu regime de exercício porque não tem energia suficiente. E ela perguntou se poderia aumentar a dosagem para que os sintomas que ela ainda não melhorou, melhorassem. E aí a pergunta é, será necessário fazer alguma mudança nesse momento? Se sim, quais mudanças seriam necessárias? E essa pergunta eu irei responder no episódio 3, onde iremos falar exclusivamente
sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como usar os ISRS, assim como a sertralina, assim como o citalopram, assim como a fluoxetina. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como usar os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não perca o episódio 3 dessa série Aliviando a Depressão. E vamos finalizar a nossa aula de hoje, claro, com uma frase que diz o seguinte: nossos corpos são nossos jardins. Nossas vontades são nossos jardineiros. Espero que todos vocês tenham muita vontade de cuidar dos corpos de vocês para que nossos jardins estejam sempre floridos. Essa frase foi atribuída a William Shakespeare. E se você gostou dessa aula, se você chegou até o final, se você é grato pelo conteúdo que eu trouxe hoje, se você quer compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, faça o print dessa tela, coloca nas suas redes sociais, me marca com @prof.sergioaraújo para me saber que você chegou até o final, para me saber que você é grato, para me saber que você gostou dessa aula. Compartilha comigo que certamente eu também repostarei a postagem de vocês. E gostaria de agradecer também a todos vocês por terem chegado até aqui nessa aula. Se vocês tiverem interesse em baixar essa apresentação, assim como todas as outras apresentações da série Aliviando, tem um QR Code aqui, assim como tem um link na descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para uma plataforma que você vai baixar essa apresentação, assim como todas as apresentações da série Aliviando. E claro, você vai poder utilizar essa apresentação da forma que você entender ser a melhor forma de usá-la. Seja uma palestra, seja uma aula, seja para rabiscar e fazer alguma anotação assistindo aos vídeos. E se você tiver dúvidas, bota aqui nos comentários. Eu vou estar imensamente grato em ler a sua dúvida. Eu responderei todas as dúvidas e aquelas mais intrigantes, certamente eu gravarei um vídeo curto, compartilharei nas minhas redes sociais, marcando você que escreveu a dúvida para mim. Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui e até o episódio 3, onde eu vou falar sobre como usar os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Até lá!